Esse é o apartamento EL, um projeto de 82 metros quadrados de um apartamento antigo que a gente reformou e transformou para um cliente muito especial. Essa é a sala do apartamento EL. Aqui a gente criou um espaço de estar e um espaço de jantar. A gente não tem televisão aqui, porque a televisão ficou na sala de TV, que é um ambiente que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui, o que a gente tem de ponto alto desse projeto? A gente integrou a cozinha com a sala. Aqui é um apartamento antigo, então a gente não tinha a planta desse imóvel, a gente não sabia se a gente podia demolir essa parede. A gente tinha algumas informações do zelador e do pessoal do prédio, mas não tinha informações muito concretas. A gente só descobriu durante a obra e, graças a Deus, a gente conseguiu demolir essa parede. A gente agora integra, né, os dois espaços. A gente tem luminosidade natural que vem da cozinha para a sala e da sala para a cozinha. Então, essa troca tanto de luz quanto de ventilação é algo bem positivo que a gente acabou conseguindo trazer para esse espaço. E aí, aqui a gente escolheu todas as peças pontualmente com o cliente. A gente queria trazer um efeito de muito aconchego com materiais naturais, como o mármore da mesa, a madeira, né, que a gente tem em vários elementos, o couro natural da poltrona. Tudo isso a gente acha que traz muito conforto, muito aconchego para esse espaço. A gente criou também um espaço de bar com o espaço de música dele, que ele gosta bastante de colecionar discos e vinis, e aí ele tem o espacinho aqui dele da vitrola. Um espaço de armazenamento de bebidas também. A gente desenhou essa adega com chapa de metal perfurado, chapa de ferro perfurado, e com esse desenho de zigue-zague, elas foram chumbadas na parede durante a obra e elas aguentam as garrafas de vinho ali deitadas. Também é um ponto interessante do projeto. A marcenaria que a gente desenhou com esse MDF amadeirado e com esse canto curvo, a gente acha que esse desenho mais orgânico deixa tudo mais fluido aqui na circulação, né? A gente tem pontos diferentes acontecendo dentro desse projeto de ambientes, né, e elementos acontecendo, e a gente acha que tudo que é mais arredondado deixa mais orgânico e fluido para as circulações acontecerem. A gente tem alguns pontos também na parte da decoração desse projeto que são muito especiais, né? O cliente ele nos pediu espaços de apoio, prateleiras, superfícies que ele pudesse armazenar e expor mesmo objetos decorativos e itens afetivos que ele foi colecionando ao longo da vida, em viagens, em lugares especiais que ele foi. Então vocês vão ver, né, em diversos pontos do projeto prateleiras e superfícies para isso. E aí a gente tem um ponto muito especial aqui também, que é esse quadro da Fernanda Santos, que a gente colocou no projeto, que é uma artista carioca, que a gente valoriza muito, né, artistas brasileiros principalmente. Então a gente trouxe essa sugestão para o cliente, ele adorou a ideia, adorou o trabalho da Fernanda, e aí a gente colocou aqui nessa parede, é uma parede de destaque, porque logo que você entra ali na porta principal do apartamento, você vê essa obra, então a gente gostou bastante de valorizar ela nessa parede bem de destaque. E aí do lado a gente tem essa arandela, que chama tamborete, ela parece um tamborete, né? Que tem essa luz indireta que também dá um efeito de iluminação no pilar que a gente destacou aqui, né? Um pilar que faz parte da estrutura do apartamento, e o concreto vai aparecer em alguns pontos também, como aqui na viga que a gente tem em cima do acesso aqui da área íntima, e também que essa viga continua ali para a área da cozinha. Aí vindo aqui para a parte da cozinha, a gente criou essa bancada em formato de U, que é bem espaçosa, bem ampla e atende bastante às necessidades do nosso cliente. E essa parte aqui, ela é uma ilha, né, virada para a sala com as banquetas, que aí a gente consegue ter mais espaços para sentar, né, quando ele receber mais pessoas aqui no apartamento, ou quando ele estiver cozinhando e estiver com alguém aqui, a pessoa pode sentar aqui e interagir com ele. E aí um outro ponto que a gente tem aqui que é muito interessante, que a gente até mostrou durante a obra, é esse canto, né? Esse canto a gente sempre fica, como que a gente vai, quando a gente tá lá projetando no escritório, como que a gente vai resolver o canto da marcenaria, que se for acessado por dentro da cozinha, ele é muito chato, né? Um canto que não é muito útil. Então a gente criou esse painel aqui com frisos, né? Então a gente tem esse friso que se repete em medidas iguais, e o canto ele virou uma porta. Então
Tem um espaço de armazenamento interessante aqui, só acessa por esse lado, não acessa por dentro da cozinha, mas é muito maior e, quer dizer, não é maior, o espaço é igual, né? Mas é muito mais acessível do que se ele fosse acessado por dentro da cozinha. Então a gente acaba tendo essa porta escondida aqui que fica protegida aqui pela marcenaria, né? Não parece que é uma porta, parece que é um detalhe de friso ou de painel, né? E aí a gente, no canto ali, abre. Essa parte aqui é fixa, né? Ela não abre. A parte da cozinha é um ponto muito importante também desse projeto, por conta da integração com a sala e por conta do interesse do cliente mesmo nesse ambiente, né? Ele cozinha, ele gosta e ele queria uma cozinha super bonita. Então, o que a gente fez aqui? Primeiro, a integração com a sala, né? Que foi o ponto principal que a gente tinha aqui dentro desse projeto. Em segundo lugar, a gente tinha a integração dos pisos, né? Então, a gente tem o piso de madeira com esse piso cerâmico desenhado, que tem uma carinha de piso antigo, que também é um ponto muito legal do projeto, né? Acho que eu diria que é o principal ponto de destaque do projeto da cozinha, porque é um piso desenhado. A gente tem o piso de madeira, que foi um piso existente, restaurado, a gente preservou esse piso, né? Sempre que dá para preservar coisas do apartamento, a gente gosta. E aí, aqui na parte superior, né, do piso para cima, a gente usou tons mais suaves e mais neutros para a gente dar destaque mesmo para o piso. Então, na bancada, a gente usou o granito siena escovado, que dá esse efeito no escovado de uma pedra mais rústica e ainda assim é uma pedra resistente e tem um custo-benefício muito bom. Ela é impermeabilizada também, né? É importante que ela seja impermeabilizada para que a gente tenha uma boa resistência para o uso do dia a dia aqui da cozinha. Aqui a gente conseguiu abrigar na marcenaria todos os eletrodomésticos, né? Embora ainda não tenha o micro-ondas, ali vai o micro-ondas, então tem o nicho, o depurador embutido, a parte de forno e cooktop também, tudo embutido aqui, coube nessa bancada. A gente conseguiu criar até um nicho para um forninho, que é um espaço que nem sempre a gente tem espaço na marcenaria, né? Principalmente num apartamento nessa metragem. Normalmente esse forninho ele fica apoiado em alguma bancada, em algum lugar. Aqui não, a gente ainda conseguiu criar esse nicho pro forninho. A lava-louças, filtro, e aí a gente colocou todos os acessórios, né? Torneira com mangueira, que a gente adora, muito útil porque ela chega em lugares que normalmente a torneira não chega se ela não estica. O triturador, que é esse botãozinho aqui que a gente coloca na bancada, também é outro item muito legal para projeto de cozinha. E o dosador de detergente também é outro item que a gente usa bastante. Aí aqui a gente tem a porta que vai para a lavanderia, que é uma porta feita em serralheria, com um tom de mostarda, que ele vai se repetir em alguns pontos do projeto do apartamento. Ela tem um vidro, né, que dá um pouco de passagem de luz, mas ainda assim esse vidro não permite que você veja o que tem do lado de lá. Então, se tiver roupa no varal, bagunça na lavanderia, tá tudo meio protegido por conta da falta de visibilidade do vidro, né? E aí, por último, a gente tem aqui o quadro de luz que o cliente quis destacar. O quadro, a gente refez o quadro, né? Era um quadro bem antigo e a gente criou essa moldura com vidro para ser um elemento decorativo que destaque uma parte mais estrutural do projeto. Aqui, saindo da cozinha, a gente entra na lavanderia. É um espaço que a gente trouxe essa ideia de integrar, né, tanto pelos materiais, o piso que segue o mesmo da cozinha e entra para o lavabo, quanto pela serralheria que a gente está usando nessa porta que separa cozinha e lavanderia, e a porta que separa escritório e lavanderia também. Então a gente tem as portas de serralheria com desenho parecido, apesar de uma ser de correia e a outra ser de giro, a gente unifica pelo desenho das portas. Aqui também é o acesso do lavabo, que está aqui nessa porta, né? É um espaço que as pessoas vão acessar, né, e vão entrar aqui dentro da lavanderia. Por isso também a gente criou esse caminho bonito que a gente quis valorizar para esse acesso de área, que o lavabo ainda é uma área social, né? Para a lavanderia, esse espaço é um pouco limitado, mas a gente conseguiu criar um projeto bem útil com tudo que precisava aqui, né? Então a gente colocou o tanque nessa parede, que a gente até ampliou essa parede, ela era um pouco menor, a gente cresceu ela para que a gente pudesse instalar esse tanque aqui nesse espaço. Essa parede crescendo, a gente conseguiu criar uma estante aqui atrás, que seria uma despensa para o cliente. Então fica a lateral da parede para encaixar essa estante, né? E lá no fundo a gente tem um armário de vassouras também, que está cobrindo a porta de entrada do apartamento.
Esse apartamento tem uma coisa que acontece muito nos apartamentos antigos, que é uma porta de serviço com uma porta social, uma do lado da outra, que dão no mesmo hall. E aí a gente acha que isso não faz tanto sentido mais hoje em dia, né? O acesso do apartamento pode ser um só. Então a gente cobriu a porta por fora, dentro do hall a gente não pode mexer, né? É o padrão do prédio. E a gente cobriu com a marcenaria, que é muito mais útil para o cliente aqui desse apartamento. Esse aqui é o espaço que a gente criou para abrigar a lava-roupas. É uma bancada de apoio, né? Como aqui o tanque ele tá solto, né? Ele é preso na parede, a gente precisa de um espaço de apoio para separar roupa, para pendurar roupa, então a gente criou essa bancada. Aqui atrás dessa porta a gente tem o aquecedor, que foi até a ideia do cliente esconder, porque é uma área aqui, né, vai ter acesso de outras pessoas, então a gente criou essa caixa em serralheria para esconder o aquecedor. Aqui é o espaço onde vai ficar o banheiro do cachorro dele. Até por isso ele também pediu que a gente fizesse uma pedra aqui na lateral da máquina, para separar mesmo o banheiro do cachorro e ser um espaço que ele consiga lavar e não entre água para baixo da máquina, né? Então fica um espaço bem confortável para ter o banheiro dele e separado, né, dos usos aqui da lavanderia. E aí, por último, a última coisa que a gente tem aqui é a máquina de ar-condicionado. Isso acontece muito também em apartamento antigo, né? A gente não pode normalmente colocar a máquina na fachada do prédio, como às vezes foi feito já, né? Então aqui a gente precisava colocar essa máquina na janela dentro do apartamento, né? Ela precisa ser ventilada, né? A máquina não pode ficar fechada. Então a gente colocou ela no alto, presa por tirantes, e ela ventila pela janela da lavanderia. Então é um item que não é tão bonito visualmente, mas ele acaba existindo em apartamentos antigos e a gente acaba tendo que fazer. E aí do lado da máquina a gente ainda conseguiu colocar um varal pequenininho, que ficou bem prático também, além desse varal dobrável que fica aqui em cima, que ele se esconde, mas é um varal útil para panos, coisas menores. Tá lavando alguma coisa aqui no tanque, dá para pendurar aqui num outro varal menor. Então um atende, um somado do outro acaba atendendo a necessidade que ele precisa aqui. Aqui o lavabo, a gente segue o conceito do piso da cozinha e da lavanderia, né? Então é um piso único que integra os ambientes. A gente desenhou essa cuba em concreto, moldada em obra, então a gente moldou ela aqui, fez a estrutura toda de madeira e estruturou ela aqui, né? Ela é de concreto. O revestimento da parede, que é o CREA, a gente falou durante a obra também, que é um revestimento que a gente usa bastante nos projetos, ele tem um custo interessante, dá um efeito visual legal. Isso aqui é o suporte do sabonete. O cliente ainda não trouxe o dispenser de sabonete, mas ele vai encaixado aqui, então a gente não precisa de prateleira, de mais nenhum apoio, o sabonete vai ficar aqui. E aí aqui a gente tem umas arandelas decorativas na parede, o teto pintado de mostarda é também um pouco da cor que a gente repete em diversos pontos do projeto, né? Então a gente trouxe o mostarda para cá também. A paleta desse projeto é bem puxada para o branco, para o azul e para o mostarda, né? Então essas três cores aparecem em vários pontos do projeto. Todos os quadros do projeto são do cliente mesmo, quadros que ele foi comprando ao longo da vida, em viagens. Então muito do que vocês vão ver aqui desses objetos decorativos e dos quadros são coisas que o cliente foi colecionando ao longo da vida e trouxe para esse apartamento. Esse é o home office do apartamento. Aqui a gente pensou em criar um espaço que tivesse bastante conforto, porque o cliente trabalha bastante em casa e ele queria uma mesa bem confortável para o trabalho, uma estante para que ele pudesse abrigar todos os livros, os objetos decorativos que ele tem também no meio disso. E também um item especial que é o sofá, que ele já tinha na casa dele. A gente reformou esse sofá, que é o sofá que fica o cachorro dele, o Aureliano. E ele falou que era um dos itens necessários e fundamentais para o projeto desse ambiente, porque o sofá não podia não estar nesse apartamento, né? Então a gente trouxe o sofá, reformou, trocou o tecido, e aí ele tá aqui nesse cantinho que a gente destacou com uma pintura para emoldurar mesmo o espaço especial do cachorro, que é integrante da família, né? Que mora aqui nessa casa. Então também tem o cantinho do sofá. A mesa de trabalho é uma mesa ampla. Tem a tela dele, o monitor, né? Ele vai ter o notebook dele que ele ainda vai trazer na mudança dele. O gaveteiro, que a gente gosta de usar esse gaveteiro solto, ele tem rodinha, ele é prático para dia a dia, para colocar itens menores e papéis, coisas que a gente pega no dia a dia. Então é uma peça solta, não precisa ser de marcenaria. Até dá um contraste legal com o desenho do móvel que a gente desenhou em marcenaria. E aí um pouco mais de prateleiras
para ele ter o espaço para colocar os objetos decorativos que ele tem, que ele foi coletando ao longo da vida nas viagens e na história dele que ele foi construindo, nos lugares que ele morou e tudo mais. Então a gente tem bastante desses pontos ao redor do apartamento. A gente projetou essa porta também que separa a lavanderia do escritório, né? O escritório ele era antes um dormitório de serviço que não tem mais uso aqui nesse apartamento. E aí aqui na lavanderia também tem o lavabo logo aqui à direita. Então vai ser um lugar que vai ser acessado por visitas e também pelo nosso cliente, né? Então a gente quis fazer uma porta diferente que desse visibilidade, luminosidade, né, entre os espaços e que também tivesse um ponto de destaque, um objeto decorativo mesmo, né, um desenho diferente para esse espaço. Então a gente criou essa porta em serralheria, né? Ela é com essa pintura mostarda. E esse vidro mini boreal que dá esse efeito de, né, a gente não consegue ver o que tem atrás, mas ainda assim passa luminosidade e ficou um ponto de destaque bonito para esse espaço que vai ser bastante acessado tanto pelo nosso cliente quanto por visitas. Agora vindo para o dormitório, a gente quis destacar nesse espaço a cama, que a gente escolheu um modelo de cama de madeira com encosto, né, com a cabeceira de madeira também. O que é um ponto diferente, né? Muitas vezes a gente tem clientes que querem usar cama box, que é uma cama mais funcional, né? Por conta do espaço de armazenamento. Nesse caso aqui, o cliente estava aberto a gente sugerir uma cama para ele que fosse uma cama comprada, pronta. E a gente adora isso, porque a gente acha que fica com bastante personalidade o quarto, né? Fica diferente das camas box. Então a gente quis destacar a área da cabeceira mesmo para a gente valorizar essa cama de madeira. A cama é da Tokstok e ela tem um desenho bem bonito, assim, dentro dos produtos que a Tokstok tem. A gente achou que a qualidade é muito boa. Junto dela, da cabeceira, da cama, a gente pensou em fazer essa pintura azul que abraça o espaço da cama, né, e também aumenta um pouco a altura, né, da cabeceira, porque a cabeceira da cama é bem baixinha, então a pintura da parede amplia um pouco esse espaço e dá uma sensação de mais alto, né, essa área da cabeceira da cama. Dos dois lados a gente tem as mesas de cabeceira iguais, que a gente comprou prontas, e as luminárias de apoio de leitura e daquele momento antes de dormir, que dá aquela luzinha aconchegante. A gente tem dos dois lados também essas luminárias de alumínio preto, que dá um ponto de destaque aqui, sendo que tá tudo bem suave, né, no tom de madeira e no tom de azul da parede. Aí a gente tem esse ponto de contraste maior com a luminária da cabeceira. Esse guarda-roupa é o guarda-roupa existente, antigo, que tinha no apartamento. A gente protegeu ele durante a obra, a gente até mostrou aqui, né? E aí a gente trocou os puxadores para ficar com um visual um pouco mais moderno. A gente mandou fazer o puxador em marcenaria, a gente desenhou esse formato e mandou fazer em marcenaria. E eles conversam com os puxadores do armário que tem aqui na minha frente, que é novo, né? Esse armário, antes tinha um armário antigo que a gente removeu, ficou um nicho, né? Ele é embutido dentro da parede, assim, né? Ele dá uma sensação de que ele não tá aqui dentro do quarto, ele tá para fora. E aí, esse armário, a gente criou uma parte fechada em cima, com duas portas, e embaixo a gente tem um nicho com a cama do Aureliano, do cachorro do nosso cliente, porque a cama é grande, o cachorro é grande, e se ela ficasse aqui no chão, ela ia ficar atrapalhando, né? Porque ela é bem grandona, assim. Então, a gente criou esse nicho para ele entrar e dormir, o cantinho dele. Parte fundamental do projeto também, né, aqui do quarto. A gente precisava de um espaço para isso e a gente precisava que esse espaço fosse funcional, né? Então é isso. E na frente da cama a gente tem a televisão, que também o cliente pediu. Saindo do dormitório, a gente tem a sala de televisão, que é esse outro cômodo que seria um quarto, mas nesse caso, como o cliente é uma pessoa só que vai morar aqui, ele acabou falando que a gente poderia criar uma sala de TV. Para esse espaço da TV, a gente pensou, como em todo o projeto, né, a gente não está usando marcenaria no apartamento todo, a gente quer que a marcenaria esteja só em pontos realmente necessários e em outros pontos onde ele não precisa de armazenamento e a gente não vê necessidade no projeto de ter marcenaria, a gente pensou em usar outros elementos que marcam determinados espaços, né? Então aqui a gente tinha o espaço do rack, né, da televisão, ele não tinha equipamentos além do soundbar e do subwoofer que a gente já tem aqui, e que esses equipamentos eles precisam estar abertos, né? Eles não estariam dentro de um móvel, porque esses são equipamentos de som.
Então a gente não precisava de um móvel. Então a gente desenhou esse tampo de concreto moldado aqui em obra, né, estruturado na obra, para servir de apoio para a televisão, para esse soundbar que está aqui embaixo da TV. Até dá para sentar, ele é um pouco mais alto do que uma altura normal, né? A gente consegue comparar aqui onde eu tô sentada com essa altura, ele é mais alto, então não é uma altura confortável para sentar, mas está cheio de gente aqui, a gente precisa de mais espaço para sentar, até dá. E aí a gente colocou esses cestos embaixo de produção, que a ideia é que tenham mesmo coisas embaixo de suporte, né? Então, um cesto com uma manta, mais almofadas e outras coisas que ele pega ali no dia a dia, conforme a necessidade dele do momento. O banheiro, a gente mostrou durante a obra que era o nosso xodó do escritório, né? Por conta das pastilhas terracota e off-white que a gente usou na parede. E agora que ele tá pronto, a gente tá muito feliz, a gente adorou o resultado. A nossa proposta aqui foi utilizar a pastilha terracota no piso e dentro do box para criar o efeito de caixa, e a pastilha off-white para revestir meia parede fora do box, e também a bancada que a gente também fez em concreto e revestiu toda em pastilha. A gente achou que deu um efeito de casa antiga que já tem, né? É um apartamento antigo, então a gente quis resgatar bastante dessa memória dentro do projeto, ao longo do projeto, utilizando os materiais específicos que trouxessem esse efeito, né, e esse conforto visual também, e a gente acha que a gente conseguiu chegar nesse resultado. Um ponto legal que a gente faz em quase todos os projetos que a gente consegue fazer, né, que a gente não tem uma parede estrutural, é o nicho de shampoos. Aqui ele ficou bem rasinho de profundidade, porque a gente tem uma limitação de profundidade da parede, mas a gente achou que ficou funcional, né? A gente até colocou ali um dispenser de shampoo e de condicionador e coube, então a gente sabe que cabe. A parte de marcenaria, a gente criou esse armário de espelho que a gente usa também em muitos projetos, né? Dentro a gente tem prateleiras, que é bem prático, né? Para itens menores de banheiro. E na parte inferior a gente tem um gabinete, que é bem amplo, né? A gente tem uma bancada bem larga, com espaço para armazenamento de itens maiores. Como a gente tem um banheiro muito espaçoso, né? Isso é o lado positivo de um apartamento antigo, um dos pontos muito positivos que a gente tem. O banheiro é muito amplo, então a gente ainda tinha espaço para ter mais marcenaria e mais armazenamento. Como a gente não tem um roupeiro fora desse cômodo, a gente acabou trazendo a ideia de criar essa farmacinha, né? Que a gente chama de farmacinha, que nada mais é do que um móvel de serralheria, de metal, né, de ferro, pintado, com o vidro canelado. E aí a ideia é abrigar toalhas e outros itens, né, papel higiênico, enfim, o que precisar para o banheiro, ficaria tudo dentro do banheiro e aí não precisa ser armazenado em nenhum outro lugar. Então esse foi o projeto do Apartamento L, um projeto e obra, né, que a gente fez aqui no estúdio. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, por favor, compartilhem com quem vocês quiserem e se inscrevam no nosso canal também.